o que foi a nova política econômica e qual era o seu objetivo. Aqui nós estamos abordando a nova política econômica dentro do sistema da Primeira Guerra Mundial, da Revolução Russa, de que vai, né? Primeira Guerra de 1914, vamos focar aqui. Primeira Guerra, 1914 a 1918. Lembrando que de 1914 a 1918, dentro desse período aqui em 1917, nós temos a chamada Revolução Russa, tá? Então vamos lá. Vamos explicar o que foi a nova política econômica e qual era o seu objetivo. A nova política econômica foi um conjunto de medidas de cunho capitalista, quer dizer, de origem, né, de forma capitalista, implantadas na Rússia a partir de 1921. Seu objetivo era dinamizar a economia do país após a Guerra Civil. Que Guerra Civil? É essa daqui, ó. Após a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial, grupos anticomunistas se articularam para derrubar o governo implantado pelos bolcheviques. Assim, formaram uma coalizão da qual fizeram parte principalmente antigos oficiais que apoiavam o retorno do czar ao poder. Eles queriam o czarismo de volta. Lembra que eles tiraram o czar, mataram o czar e a família inteira dos Romanov? Então, agora eles queriam instituir novamente o czarismo na Rússia. Só que não vai dar muito certo, não, tá? Porque os bolcheviques, eles vão bater de frente. E aí os opositores dos bolcheviques receberam a ajuda dos países capitalistas, como Estados Unidos, Inglaterra, França, Japão, para formar um exército que ficou conhecido como Exército Branco, tá? Os bolcheviques eram o Exército Vermelho. E nós vamos ter esse Exército Branco. Dessa maneira, a Rússia passou por uma violenta guerra civil entre os anos de 1918 e 1921. Então, a Primeira Guerra acaba aqui, em 1918, e a Rússia continua brigando por seu ideal ali de um comunismo, né, dentro da Rússia, sem czarismo. E aí, durante esse conflito, até 1921, nós vamos ter os ideais de Lenin, pão, terra, né? E durante o conflito foi implantada uma política que tinha como base a imposição de uma severa disciplina a toda a sociedade. A estatização da economia se tornou ainda mais intensa. Nesse período, a economia vai ficar paralisada, né? Com a proibição de qualquer iniciativa privada, você não podia colocar nenhuma indústria privada na Rússia nesse período, porque os comunistas não deixavam. Além disso, os camponeses deviam entregar parte da sua produção ao Estado. Isso aqui pegou muito. Mediante esses esforços, o Exército Vermelho obteve a vitória, expulsando os contra-revolucionários do país. Então, os bolcheviques vão expulsar o Exército Branco. Aí nós temos a nova política econômica, que é o NEP, que eu falei nas aulas passadas para vocês, que é esse plano aqui, a crise na qual estava inserida. E aí, essa guerra civil aqui é a resposta dessa primeira pergunta aqui. Explica o que foi a nova política econômica e qual era o seu objetivo. Então, a nova política econômica foi um conjunto de medidas de cunho capitalista implantado na Rússia de 1921, né, a partir dessa data. Seu objetivo era dinamizar a economia do país após a Guerra Civil. 2. Quais as semelhanças e as diferenças entre os bolcheviques e os mencheviques? Vamos lá.
Bolcheviques. Bolcheviques. O que eles queriam? Mencheviques. A principal semelhança entre os bolcheviques e mencheviques é o fato de ambos serem críticos ao governo czaristas. Os dois, não queriam um governo czarista, ok? Aqui eles concordam. E as principais diferenças? O que tem de diferente aqui? Em igualdade, né? Desejava a transformação na sociedade russa. Quanto às diferenças, podemos citar o fato de os bolcheviques desejarem implementar mudanças mais profundas e de maneira mais rápida do que os mencheviques. Os mencheviques eles queriam ajuda externa de países capitalistas. Já os bolcheviques eles não topavam muito essa ideia não, tá? Então, cite três transformações promovidas pelos bolcheviques após chegarem ao poder. Isso aqui é uma resposta pessoal, tá? 3. Resposta pessoal. Está pedindo a incorreta. A resposta errada, tá bom? Não acerta, bom? Incorreta. Vamos lá. A grande massa da população era camponesa, reflexo das condições econômicas e sociais anteriores, havendo grande concentração fundiária nas mãos de poucos. Está certíssimo, eu falo que a maioria da população da Rússia era de camponeses. Inclusive, a Rússia foi o último país a se libertar do feudalismo, a sair do modo de produção feudal. B. A industrialização estava restrita a poucas cidades, como Moscou e São Petersburgo, e fora financiada em grande parte pelo capital europeu ocidental. Então, quer dizer que essa aqui está certa também. Apenas algumas cidades estavam recebendo a indústria, tá bom? A C apresentava uma burguesia forte e organizada com um objetivo revolucionário amadurecido, que defendia, entre outros aspectos, a criação de uma república no lugar do governo czarista. Opa, é a C. Vou ler a D e a E para vocês, mas a D. O proletariado enfrentava péssimas condições de vida nas cidades, certo, fruto dos baixos salários, mas dispunha de um certo grau de organização política que possibilitava sua mobilização. Tá certa também. E aí, após o fim da servidão, houve uma intensa migração do campo em direção à cidade, contribuindo para o aumento da mão de obra disponível, que seria direcionada em grande parte para a indústria. Tá certo. A incorreta é essa aqui, Não existia uma burguesia forte na Rússia, né? Com um projeto revolucionário amadurecido, que defendia, entre outros aspectos, a criação de uma república no lugar do governo czarista. Eles queriam manter o governo czarista, os bolcheviques que vão entrar e lutar contra isso. Tá? Então, a resposta correta, incorreta, né, da 4, que está pedindo, é incorreto dizer que a letra C é a resposta incorreta. Vamos dar uma ida aqui agora a essa região aqui da Palestina no pós-guerra. O que rolava aqui, né? Se vocês observarem aqui, nós temos aqui, faixa de Gaza, né? Não vou nem riscar porque tá de caneta.
O que está em amarelo é o território ocupado por povos árabes. O que está em rosa é território ocupado por judeus. Observe que os judeus estão um pouco espalhados aqui. Aqui eles estão mais concentradinhos, um pouco aqui. Ou seja, a faixa de Gaza é a região que eles vão disputar intensamente até os dias atuais, tá, gente? Então, observando a leitura aqui, ó, a região da Palestina no pós-Primeira Guerra. No início do século XX, a região da Palestina pertenceu ao Império Turco-Otomano. Então, nesse período, esse império dominava grande parte do Oriente Médio. Após a derrota dos turcos na Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra passou a administrar a Palestina. Ingleses estão tomando conta da Palestina, tá bom? Aí tá, assim líderes de povos árabes que habitavam a região passaram a negociar com os ingleses a possibilidade de criarem um estado independente. Opa, então a Palestina seria um estado independente ali da Inglaterra, né, e de outros países capitalistas. No entanto, naquela época, um movimento promovido por judeus ganhou força. Movimento sionista. O que esse movimento significava? Ele exigia o direito de formar um estado para o povo judeu. O judeu ainda não tinha lugar, não tinha uma terra, né, na região da Palestina. Só que tem um porém, judeus e árabes não se dão. E o território que eles estavam tentando ocupar, ambos os povos, era o mesmo. E aí, um dos principais argumentos dos judeus para formar sua nação era o de que seus ancestrais habitaram a região por muito tempo, até serem expulsos pelos romanos no século II. Então, a gente tem que voltar lá atrás, naquelas aulas de Mesopotâmia, para tentar entender quando Abraão vai habitar ali, sai da terra de Ur dos Caldeus, e ele entra e chega e tal, né, e ocupa essa região aqui, né? E aí né? O que vai acontecer aqui? Abraão e Sara tinham recebido a promessa de que seriam pais, só que o filho nunca vinha. E aí, Sara consente, permite que Abraão tenha relações, durma com a sua empregada, com a sua serva, né? Ela estava na condição de escrava, então o seu dono e a sua dona poderiam, né, usufruir dos seus serviços. E Abraão vai e dorme com Sara, os dois coabitam, eles têm um filho, e Agar gera um filho. Então, nós vamos ter aqui, que nós chamamos de Ismael, filho de Agar. Nasceu Ismael, filho de Agar, com Abraão. Porém, passados exatos, aproximadamente, 14, mais ou menos, 13 anos, passou esse tempo, o tempo passou, nós vamos ter Sara, vai ter um filho também. Isaac. Isaac, filho de Sara. Opa, temos um pai
uma mãe, outra mãe e 2 filhos. Quem é o herdeiro? Quem é o herdeiro de fato de Abrão ou Abraão, né? Se nós formos analisar do ponto de vista bíblico e teológico, o herdeiro de Abraão é Isaac, o filho da promessa. Se nós formos olhar do ponto de vista natural das coisas, o herdeiro seria Ismael, filho da promessa. Não era o filho da promessa, mas foi o primeiro filho. Então nós temos aqui 2 irmãos que vão acabar sendo separados por conta de uma rixa familiar. Sara não vai conseguir conviver com Agar e Ismael, então os 2 vão ser jogados no deserto, vão ser deixados lá. E aí nós vamos ter um único núcleo familiar aqui: Abraão mais Sara mais Isaac, que por direito seria o filho da promessa e seria então o herdeiro lá do território que eles estão disputando ali no livro. Os anos passam e os descendentes de Isaac vão exigir, o direito à terra. Porém, os descendentes de Ismael também vão exigir direito à terra. Que terra é essa? Tá aqui, ó. A região aqui que o livro mostra da Palestina. E aí, os descendentes de Ismael, filhos, netos, bisnetos, tataranetos que foram surgindo daqui, foram nascendo aqui, né? Eles vão se sentir no direito de dominarem esse território. Então, os povos árabes vão habitar aqui. E os descendentes de Isaac vão ser meio que subjugados, deixados de lado. Então, os judeus, né? Esse povo aqui, descendentes de Isaac, se consideram judeus. Esse aqui, eles se consideram palestinos. Então, nós não temos uma harmonia. Embora, se vocês forem analisar a história, os 2 são o quê? Irmãos. Corre o mesmo sangue nas veias. E aí, como é que fica, né? E aí nós vamos ter esse problema aqui, né? Da tensão, uma tensão entre os judeus e árabes, e nós vamos ter uma eclosão de um levante árabe em 36 e 39, que foi duramente reprimido por tropas inglesas. Nós vamos sempre ter Inglaterra entrando no meio. Até hoje, eles têm essa dúvida aqui, ó. Quem é o herdeiro, de fato? Quem é dono da terra? Palestinos ou judeus? Então, nessa região aqui,